Ligue para quem quiser. A risada ecoou pela ampla sala de reuniões no 27º andar de um edifício na Faria Lima, carregada de arrogância. Gustavo Valente recostou-se na cadeira de couro, cruzou os braços com confiança e encarou todos ao redor em busca de aprovação. Encontrou o que queria. Alguns diretores riram junto. Outros desviaram o olhar, claramente constrangidos. Daniel Moreira continuava de pé, segurando o celular sem demonstrar nervosismo. Não respondeu às provocações. Apenas inspirou profundamente. Você está demitido. Gustavo bateu alguns documentos sobre a mesa. E depois de hoje, ninguém em São Paulo vai querer contratar alguém como você. A ameaça pesou ainda mais do que a gargalhada. No fundo da sala, 3 analistas trocaram olhares discretos. Camila Torres, gerente financeira, apertou os lábios. A situação já havia ultrapassado qualquer limite aceitável. Daniel encarou Gustavo por alguns instantes. Seu rosto permanecia sereno, não demonstrava raiva, apenas tranquilidade. Posso fazer uma ligação antes de ir embora? Perguntou calmamente. A sala voltou a rir. Gustavo levantou-se devagar e apontou para ele. Faça a ligação. Ligue para quem você quiser. Para o presidente, para o governador ou até para o Papa. Quem manda aqui sou eu. Alguns riram ainda mais alto. Outros permaneceram em silêncio. Daniel levou o telefone ao ouvido. Foi naquele instante que o clima começou a mudar. A ligação foi atendida rapidamente. Boa tarde. Aqui é Daniel. Confirmo. Sim, estou na sala neste momento. Gustavo observava com um sorriso de superioridade. Sim, ele acabou de afirmar tudo diante de todos. O sorriso de Gustavo diminuiu discretamente. Daniel permaneceu ouvindo. De onde você está assistindo esse vídeo? Comente aqui abaixo. Entendido. Pode prosseguir. Ele encerrou a chamada. O silêncio não surgiu de repente. Foi tomando conta da sala aos poucos, como o céu que escurece antes de uma tempestade. Ainda tentando parecer confiante, Gustavo ironizou. Então, mandaram você voltar para o seu cubículo? Daniel apenas guardou o celular no bolso. Não respondeu. A tensão ficou evidente. Para quem assistia à cena, parecia apenas mais um caso de abuso de autoridade dentro de uma grande empresa. Gustavo Valente ocupava o cargo de diretor regional havia 4 anos. Era conhecido pelo jeito autoritário, pelas decisões unilaterais e pela influência que exercia sobre todos ao redor. Mas aquela reunião escondia algo muito maior. Nos meses anteriores, diversas inconsistências começaram a surgir nos relatórios financeiros. Contratos superfaturados, pagamentos repetidos e empresas recém-abertas vencendo processos internos de contratação. Todos aqueles documentos tinham um detalhe em comum: a aprovação direta da diretoria regional. Daniel Moreira havia sido contratado apenas 3 semanas antes como consultor temporário de compliance. Quase ninguém sabia qual era sua verdadeira missão. Gustavo sequer se preocupou em descobrir. Para ele, Daniel era apenas mais um funcionário facilmente substituível. Se terminou sua encenação, disse Gustavo, a segurança vai acompanhá-lo até a saída. Camila respirou fundo. Gustavo, talvez fosse melhor. Não existe talvez. Sei exatamente o que estou fazendo. Nesse instante, o telefone fixo da sala tocou. O som pareceu alto demais. Ninguém se moveu. Gustavo revirou os olhos antes de atender. Gustavo Valente. Nos primeiros segundos, sua expressão permaneceu inalterada. Depois começou a mudar. Sim, senhor. Toda a sala percebeu. Ele endireitou a postura. Eu não sabia que o relatório já havia sido protocolado. Daniel permaneceu imóvel. Gustavo respirou fundo. Não, senhor. Ele ainda está aqui.
Mais alguns segundos de silêncio. Sim, compreendo. A ligação terminou. O homem que poucos minutos antes ria de todos, agora parecia completamente desconcertado. Daniel perguntou com tranquilidade. Aconteceu alguma coisa? Gustavo hesitou. Você é um auditor externo? Daniel respondeu sem alterar o tom de voz. Auditor independente, nomeado diretamente pela controladoria do grupo. Um dos analistas sussurrou. Meu Deus. Daniel caminhou até a extremidade da mesa. Minha função era apenas confirmar a autenticidade das informações antes do protocolo definitivo. Gustavo tentou interrompê-lo. Isso é um absurdo! Pela primeira vez, Daniel o interrompeu. Absurdo foi o que encontrei. Ele abriu uma pasta simples. Dentro dela havia 14 contratos com valores superfaturados, 3 empresas ligadas ao mesmo beneficiário por meio de terceiros e diversas transferências autorizadas com a assinatura de Gustavo. O ambiente ficou pesado. Você não consegue provar nada. Daniel respondeu imediatamente. Tudo já está comprovado. Em seguida, olhou para todos os presentes. Eu precisava verificar apenas se o comportamento da diretoria correspondia ao que aparecia nos documentos. Fez uma breve pausa. Agora ninguém dizia uma palavra. Camila abaixou a cabeça. Dentro do elegante terno azul, Gustavo parecia ter encolhido. Você preparou tudo isso contra mim? Daniel balançou a cabeça. Não. Apenas observei os fatos. O celular de Gustavo vibrou. Ele abriu a mensagem. Seu acesso aos sistemas corporativos havia sido bloqueado. Logo depois chegou outro e-mail. Assunto: afastamento preventivo. Todos perceberam quando seu rosto perdeu completamente a cor. Daniel respirou fundo. O poder não serve para proteger quem erra. Serve para aumentar a responsabilidade de quem o exerce. Gustavo tentou responder. Nenhuma palavra saiu. A mesma plateia que minutos antes ria ao seu lado, agora apenas assistia em silêncio. Daniel concluiu. Quem desafia alguém sem saber quem é, costuma cair primeiro. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. Foi uma queda silenciosa e profundamente constrangedora. Pouco depois, a equipe jurídica chegou ao prédio. Gustavo não saiu algemado, nem houve qualquer espetáculo. Foi conduzido formalmente para fora da empresa. Talvez exatamente por isso tenha sido ainda mais humilhante. Daniel fechou sua pasta. Antes de deixar a sala, voltou-se para a equipe. Nunca foi sobre vingança. Sempre foi sobre fazer o que era certo. Deu mais alguns passos e acrescentou. E lembrem-se, quem faz muito barulho quase nunca percebe quando está sendo observado. A porta se fechou. Lá fora, a paisagem de São Paulo permanecia exatamente igual. Mas dentro daquela sala, nada voltaria a ser como antes. Porque, muitas vezes, a maior queda não acontece quando alguém perde o cargo. Ela acontece quando a arrogância encontra a verdade. Como está escrito em Provérbios 16:18, o orgulho precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. E Eclesiastes 8:11 nos lembra que, embora a justiça nem sempre aconteça imediatamente, ela chega no tempo certo. Nenhum cargo protege alguém da consequência de seus atos. O que sustenta uma pessoa é seu caráter. O que você achou dessa história? Me responda nos comentários e se inscreva no canal para mais contos emocionantes.